Olá, pessoal! Estamos começando agora o podcast Dando Ideia. Estaremos sempre falando sobre uma pessoa inspiradora ou um projeto inspirador. Eu sou Daniel Santana e tenho aqui comigo a professora Tatiane Cunha, do Instituto Helena Antipoff, que é especializada em educação especial e ela é responsável pelo projeto Agentes de Inclusão. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tenho também aqui a presença da professora Ana Maria Spinelli, a nossa interlocutora na 11ª CRE. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bom? Um prazer estar aqui. E participando do nosso bate-papo aqui a professora Ana Christian Veneno, da Assessoria de Articulação Pedagógica da Multirio. Ana, tudo bem? Tudo bem. Melhor agora, começando esse podcast. É, claro, sempre. E na mesa, também Ricardo Brito, radialista e nosso companheiro aqui da Multirio. Um prazer estar aqui com vocês nesse programa tão rico, bacana. E hoje temos participações especiais aqui no programa, nossos convidados especiais, o Rafael, a Priscila e a Larissa. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Ah, legal. Então, bem-vindos ao Dando Ideia. Direto ao papo. Ana Christian, primeira pergunta é sua. Oba! Tatiane, eu tenho acompanhado seu trabalho, né, com os meninos da Agentes de Inclusão, e você fala uma coisa muito significativa que tem me tocado e me provocado algumas reflexões, né, que é que especial não são os meninos e as meninas, né, especial é o mundo que não está preparado para acolher essas diferenças todas. Fala um pouquinho, como é que você chegou a esse novo paradigma? Eu acho que isso chega a ser um paradigma na vida que a gente tem hoje em dia. A questão da deficiência mudou muito no cenário educacional e social do nosso país, né? A deficiência não está mais no sujeito, é o que eu sempre falo. A deficiência está nos processos, nas barreiras que encontramos no processo de inclusão. Então, a barreira não é o aluno que é deficiente, somos nós que somos deficientes e não conseguimos lidar com aquela diversidade toda que enriquece o dia a dia das escolas, né? Muito Beleza. bem. Ana Maria, a pergunta agora é sua. Na verdade, assim, é uma pergunta que vem em cima de uma reflexão de uma experiência minha. Eu tive a oportunidade, assim, por pouco tempo, foram só 6 meses, foi um semestre, segundo semestre de 2014, se não me engano, que eu tive a oportunidade de trabalhar com educação de jovens e adultos como itinerante. Então, assim, como você falou, a sociedade ela não está preparada. E, de alguma forma, eu percebi, embora a gente pertença a uma rede que tem essa preocupação, né, com a inclusão, como também as famílias estão precisando desse apoio. Então, muitas vezes eu fazia intervenções com alunos que a família se negava, por exemplo, uma aluna surda a frequentar aulas próprias para surdos, né? Então, de que forma você que trabalha diretamente no IH, a gente pode fazer algo para atingir essas famílias, para não conscientizar, porque conscientizar é uma coisa pessoal, mas de que forma a gente pode chegar a essas famílias, principalmente dos jovens e adultos? Tem uma frase que é dita sempre lá pela nossa diretora, a professora Kátia Nunes, que ela fala assim, enxergar as possibilidades, né? Ir além das limitações. Então, é isso. É porque, às vezes, as famílias elas estão tão sentadas no problema, elas estão tão ali no dia a dia, com a situação, tão latente, tão assim, dentro da situação, que, às vezes, elas estão cansadas de ouvir as pessoas reforçarem os estereotipos da deficiência, né? Uma criança com autismo, aí viram e falam assim, porque esse menino não para quieto, porque ele não presta atenção, porque ele não vai das atividades que eu proponho. E quando a gente sai dessa perspectiva, daquilo que ele não consegue, mas daquilo que ele é capaz de fazer, você permite que essas famílias vejam esses jovens como pessoas com um potencial incrível. Então, assim, a própria Priscila, que está aqui, ela concluiu o ensino fundamental, ela cursou até o 9º ano, e também foi no programa do PEJA, né? Ela fez o PEJA Bloco 2, e a Priscila, ela chegou num consenso de que, dali para frente, ela queria estudar samba. E caiu dentro dos instrumentos, pegou o pandeiro, aprendeu a tocar pandeiro. Eu até hoje não sei tocar nada. Não toco pandeiro, não toco violão. Tento cantar, mas não sou cantora. Mas, assim, a Priscila, super afinada, tem um ouvido maravilhoso. Então,
É assim, é a possibilidade dela, o caminho dela, a linguagem que ela vai se apropriar e vai se pertencer a essa sociedade através da música. Então, que seja a música que faça ela feliz. E acho que, assim, é por aí o caminho. A gente tem que sair dessa ideia de que a concepção da deficiência está no sujeito, está na pessoa. Não, ela está nos processos. E a gente precisa romper, né, com essas barreiras e buscar de forma criativa e inteligente saídas para que a pessoa se desenvolva na sua plenitude, né? Muito bem. Ricardo Brito. E dando sequência também na pergunta da professora Ana Christian, que eu achei, inclusive fazendo referência ao Dando Ideia, né, da TV, que foi muito rico, muito emocionante, muito divertido, né? E nós notamos que a cidade é a grande deficiente, né? Porque todos nós somos diferentes, todos nós precisamos de inclusões, né? Estarmos incluídos e essa abordagem que vocês fazem é maravilhosa. Mas eu queria entrar um pouco nessa habilidade de cada um, né? Das diferenças de cada um. Você citou a Priscila, por exemplo. A Priscila, ela já cantou um samba. Até gostaria que ela pudesse estar participando conosco, se puder cantar um outro samba. Daqui a pouquinho, vamos chamar ela. Pode? Daqui a pouco vamos. Vamos daqui a pouco? Daqui a pouco ela ótimo. fazer. Mas, e essas especializações, né? Como que vocês abordam isso com o tempo e com a escola, né? De que todos somos diferentes, né? E precisamos de inclusão, né? Um grande diferencial nesse projeto é poder estar próximo das comunidades escolares, né? Então, quando o projeto deixa de ser um projeto físico, que acontecia dentro do Instituto Helena Titpoff, com um grupo de alunos que frequentavam o Instituto, que eram convidados a estar lá, e passa a ir nas unidades escolares, ele ganha o mundo. E aí a gente ganhou as 11 coordenadorias. E o que me deixa muito feliz é que em cada escola que eu entro, que eu participo com jovens, a gente sai dali com uma coisa muito positiva. Porque eu não chego numa escola que está zerada, que não tem nenhum processo de inclusão. Tem alguma coisa ali acontecendo. Que quando aquela escola faz a inscrição no projeto e convida, né, o agente de inclusão para estar na escola dela, ela já está entrando em sintonia com a nossa mensagem, né? Que é o que eu falo sempre. Não é o Rafael que é o agente de inclusão, não é a Larissa, não é a Priscila. Somos todos agentes de inclusão. E quando os alunos percebem que eles também fazem parte desse processo, eles se sentem pertencentes a isso, eles falam assim, inclusão é isso? Então eu já faço inclusão na minha escola, eu já aceito o meu colega da forma que ele é, eu já valorizo as coisas que ele consegue sozinho, aquilo que ele não consegue sozinho, vou caminhar junto ao lado dele. E aí, quando os alunos percebem que eles também são protagonistas, e teve uma vez numa escola, foi muito legal, porque o aluno, ele pediu, Rafael apresentou, falou a palestra dele, aí ele levantou a mão assim, eu posso contar a minha história? Uhum. E a comunidade escolar nunca parou para ouvir a história de vida daquele aluno. E era um aluno que ele nadava, ele era campeão de natação para pessoas com deficiência, tinha síndrome de Down. E assim, isso é muito bacana. E aí você sai dessa escola e, tipo assim, com um senso de dever cumprido, né? E a gente vai e retoma nas escolas, volta nas escolas, vai em novas escolas. E o projeto, ele tem muito dessa pegada. Ele não é um projeto fechado, não é um projeto que tem uma lição de moral para dar numa escola e dizer como tem que ser feita a inclusão. A gente bate um papo e aí vamos pensar juntos. Então, assim, a inclusão que está acontecendo nesse momento é ideal? Não. Então, por onde eu posso percorrer junto com a minha comunidade escolar para transformar essa comunidade num espaço inclusivo realmente? E aí a gente faz uma reflexão. Então, eu digo que o projeto Agente de Inclusão é um projeto de transformação social, porque ele permite a gente se resignificar enquanto sujeitos. Olha, que bacana. Eu acho isso importante porque você está falando das unidades escolares. E as unidades escolares, a comunidade que está ali dentro, ela serve como multiplicador. E é isso que vai transformar essa sociedade, fazer com que a sociedade esteja preparada para a inclusão. Porque, realmente, fazer a inclusão dentro da escola é um universo limitado.
Porque saindo da escola, a gente vê poucas empresas, por exemplo, que estão acolhendo pessoas com deficiência, né? O que é uma coisa importante e às vezes você não percebe que as pessoas estão sendo úteis para a sociedade. Então, é uma visão diferente e esse projeto eu vejo como muito importante porque tem aquilo que você estava falando, não é fazer para, é fazer com. Né? É possibilitar que eles coloquem o potencial deles para fora. E eu acho isso não tem preço, né? E podem ser muito mais úteis e importantes para as empresas, né? Tem tantos talentos, tantas pessoas Sim. que estão sendo, né, sem espaço, né? É importantíssima essa inclusão. É que, na verdade, assim, a gente tem essa preocupação de inclusão, mas eu fui criada de uma forma que pessoas são pessoas. Então, somos todos diferentes e por isso somos todos iguais. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo. Exato. E vamos trazer uma novidade no programa de hoje, que a gente chamou de ilustração sonora. Nós vamos ouvir agora, para ilustrar esse nosso assunto, um áudio que é trecho do filme Hoje Quero Voltar Sozinho, de 2014, dirigido por Daniel Ribeiro. O protagonista do filme é o Leonardo, um jovem cego que ele busca por independência. Na cena que nós vamos ouvir, o Léo está na escola, na sala de aula, escrevendo a máquina com caracteres em braille. Uma dupla de alunos que estão ali na sala começam a implicar com o barulho que acontece por conta dessa máquina. Vamos ouvir aqui como é que acontece essa cena e depois a gente comenta sobre ela. Sobe. Posso saber qual é a piada, senhor Guilherme? Nada não, professora. Olha, gente, vocês vão me desculpar, mas essa duplinha aí não vai funcionar mais um ano não, viu? Fábio, por favor, senta nessa carteira atrás do Léo. Ah, não, professora. Ah, sim, Fábio. Professora, você tá ligada que não dá pra ficar sentado atrás do Léo. Perde esse tec infernal o dia inteiro. Você é muito trouxa, né, seu idiota? Fica na sua aí, ô bengala humana. Nossa, Fábio, como você é escroto. Eu vou te mostrar o que é escroto mais tarde, cão guia. Cala a boca, idiota. Que é isso, gente? Vocês estão achando que vocês estão aonde? Professora, se eu sentar nessa carteira atrás do Léo, toda hora eu vou ter que ficar fazendo um favorzinho pra ele. Pô, o cara não faz nada sozinho. Chega, Fábio. Na diretoria você não vai precisar fazer favor pra ninguém. Pega suas coisas. Ô, professora, sacanagem. Professora, e a Giovana também não vai pra diretoria, não? E você? Quer fazer duplinha com ele lá? Não, obrigado. Fábio. Aqui é o 211? É aqui sim. Como é que se chama? Gabriel. Pode entrar. Pode sentar naquela carteira vazia? Gente! Tá livre, pode sentar. Então aí a gente vê a chegada de um novo aluno na sala de aula, que o único lugar vazio na sala era exatamente atrás do Leonardo, porque os outros amiguinhos fugiam, porque o barulho atrapalhava ou eles teriam que ajudá-lo em alguma coisa. Como é que isso pode ser modificado? Que a gente vê isso muito ainda hoje, né? Eu acho que o Helena de Poff está aí para tentar mudar várias desse tipo de conceito que as pessoas ainda têm. É assim, de que forma, né? Nesse momento, a gente percebe que as pessoas não têm informação, né? Elas têm opinião. Tem uma opinião sobre o outro. Quando você tem uma opinião sobre o outro, você tem uma opinião que não chega a ser uma informação. É uma ideia que você tem do outro. Então, você precisa informar, fazer conhecer, fazer a pessoa entender que processo é aquele, né? Por isso, quando eu pensei na agente de inclusão, que no primeiro formato era um formato de game, de jogos, de atividades lúdicas para os alunos se reportarem, né, numa atividade. Então, tinha uma atividade que os alunos eles faziam a língua de sinais para se comunicar, como surdos. Outra atividade que eles escreviam em braille como se fossem cegos. Só que uma coisa é você ser cego, outra coisa é você ser surdo, outra coisa é você fingir ser uma coisa que você não é. E aí eu parei e pensei assim, poxa, como eu vou fomentar no outro essa questão da empatia, né? Se colocar no lugar do outro, pensar que se ele não fosse daquela forma, ele poderia ser da outra. E como isso seria? E aí eu convido o Rafael, no primeiro ano do projeto, para dar a palestra. E foi fantástico. Então, o caminho foi fazer a pessoa falar um pouco sobre ele mesmo. Então, assim, o professor não ia para a aula
para ensinar a eles o que é uma deficiência visual, como funcionava aquilo. Mas, de repente, eles se aproximarem do Leonardo, né, ouvindo pelo próprio Leonardo como ele se sente enquanto sujeito nesse contexto. Porque a transformação vai se dar a partir do momento que os outros alunos se verem nesse aluno, né? Pensarem que poderiam ser eles. Naquele momento, eles poderiam trocar de papéis. E eu acho que a questão é de deixar o aluno falar, né? Colocar o que ele está sentindo. Isso vai acontecer no filme, acontece com o Gabriel, esse que acabou de chegar, ele vai começar a se aproximar e entender o ponto de vista do Léo. É assim, eu vejo nos alunos que muitas vezes, principalmente criança, eles trazem conceitos de casa. Eu tive uma aluna, por pouco tempo também, que depois ela acabou indo para a classe especial, uma aluna com paralisia cerebral. Eu estava no 3º ano. E uma coleguinha uma vez disse para uma outra, não bebe água no bebedouro onde ela bebe, porque você vai ficar igual a ela. Então, assim, aquilo na hora subiu o sangue e eu fiz todo um trabalho com a turma. A gente sabe que a criança tem a opinião dela, sim, mas tem muito do que traz de casa. É muito preconceito também. Então, eu fiz um trabalho com a turma a partir disso que aconteceu e acabou mudando a forma dessa menina se reportar a outra, o período que ela permaneceu nessa turma, correu tudo tranquilo. E ela conseguiu cativar a turma e ela gostava de contar histórias, embora ela não lesse. Ela pegava um livro e das ilustrações ela contava as histórias mais maravilhosas e a turma amava. Então, assim, aquilo que eu falei do multiplicador. Com certeza, essa menina que tinha essa visão de que deveria se afastar porque ela era diferente, já levou uma outra visão para dentro de casa. Perfeito. Eu acho que eu vou subverter a ordem. Queria fazer uma pergunta para o Rafael, né, que está aqui. Rafael, fala para mim uma coisa. A gente conversando aqui, olhando para você, me bateu uma vontade de perguntar. Fala aí. Né? Vamos lá, né? Pois é, às vezes a gente que se diz normal olha para o outro, né? Você falou o nome da sua deficiência, é isso? Isso. Isso. Eu e falei. aí é o nome, né? Complicado. Oi? Eu só lembro do oi. Pois é. Pode repetir pra gente, porque às vezes, né, o pessoal tá começando a história pelo podcast. Então repete. Nossa, Rapidinho, explica pra gente. Não, então, vou falar o nome e depois já vou explicar. O nome é encefalopalatia por hipótese cerebral. Oi? Vou explicar. Tem o cérebro que passa o sangue dos dois lados. Num par normalmente, no outro que fica o oxigênico. E aí teve algumas reações. Na visão, tem o nome certo, é nistagmo. Se percebe, só um lado, né? Só o lado esquerdo, né? Aí, que eu não consigo enxergar direito, mas eu consigo ver, mas alguma coisa confunde. Entendi. Tem também na fala, mas onde eu não conseguia falar algumas palavras mesmo, que eu não saía. Perfeito. Aí eu fiz fono, aí que melhorou, tipo, exemplos. Eu não conseguia falar água. Eu falava água, mas não falava exatamente o certo, a palavra. Certo. Também o ônibus. Ônibus também não conseguia falar ônibus. Então, deixa eu te perguntar. Normalmente as pessoas se incomodam com as diferenças, né? Com as deficiências, né? E olham para esse lado. E quando você olha para a gente, para os ditos normais, qual é o teu sentimento? O que você pensa? O que você acha? Os ditos normais, você sente de fato essa diferença entre os ditos normais e o que você vive? A vida do dito normal e a tua vida? Eu não sinto nenhuma diferença. Converso com especiais ou não, como normalmente. Claro. Você vê possibilidades em todos, Rafael? Sim, porque eu entendo que todo mundo aprende junto. Sendo não ou... Entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho uma deficiência, eu faço samba, né? Então eu escrevo letras de samba, de música e tal. E eu não sei tocar pandeiro, por exemplo.
Eu não sei o ritmo. Eu não tenho... eu não consegui aprender ainda. E aí eu tô doido para ouvir. Eu não sei, Daniel, se a gente já pode... A gente podia aproveitar, a gente está terminando o nosso tempo. Vamos terminar, de repente, com ela tocando, o pessoal cantando. Vamos fazer uma coisa diferente, um final diferente para o Dando Ideia de hoje. Qual samba que a Priscila vai cantar agora? Pode ficar em pé, Priscila. Pode ser o da Alcione, né? Quer ficar em pé? Pode ficar em pé. Pode. Qual é o samba? Vou cantar da Alcione. Qual delas? Aquele Não Se Deixa o Samba Morrer? Que bom. Ele é de Edir Conceição e a Luísa Silva, que a Alcione imortalizou. Os autores. Tá bom aqui ou quer que abaixe um pouco? Ou quer que levante para você? Quer ficar em pé? Melhor? Aqui, ó. Aí você canta em pé. Pega no pé dela aqui. Opa. Tá bom? Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com o meu samba, o meu anel de bamba e quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha história morrendo ou cantando mais um carnaval. Antes de me despedir deste sambista mais novo, o meu pedido final: não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Muito bom, muito bom. E aí, curtiu esse videocast? No portal da Multirio tem um podcast com mais informações sobre o assunto só para você.